Este é o curso bíblico A Esperança é Jesus. Um estudo oferecido pelo programa A Voz da Profecia, com a coordenação do pastor Neumoel Stina. É com alegria que cumprimentamos a você que nos acompanha no curso bíblico A Esperança é Jesus. O tema de hoje é Como se livrar da culpa. Alguma vez você ficou sem dormir por estar com a consciência pesada? Como é difícil lidar com o sentimento de culpa que toma conta de nós quando fazemos algo errado. É muito desagradável sentir-se culpado e não saber o que fazer para aliviar este sentimento. Existe, porém, uma palavra muito especial, e a palavra é perdão. Como é gostoso receber o perdão de alguém. É como se um peso saísse de nossos ombros. Você sabia que Cristo lhe oferece a agradável experiência do perdão? Não importa os atos de maldade que você cometeu. Jesus Cristo pode perdoá-lo. Cristo assumiu a nossa culpa, pagando o preço pelo nosso pecado. Ele veio a este mundo e viveu uma vida de perfeição. E graças ao seu sacrifício, morrendo na cruz, ele pode nos oferecer o perdão. É como se alguém pagasse uma dívida sua e lhe deixasse livre do débito. Vamos estudar hoje o que a Bíblia nos mostra a respeito de Jesus. Pastor Enoque, graças a quem somos salvos? De acordo com a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo, Cristo, em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nós às vezes esquecemos um pouco disso, né? Por isso que uma escritora norte-americana muito conceituada, ela dizia que faria bem dedicar cada dia alguns momentos a pensarmos no sacrifício de Cristo. Porque aí a gente vai ver realmente por quem nós somos salvos. Agora, nós somos salvos por Jesus, segundo entendemos pela palavra de Deus. E, pastor Jefferson, quanto custa a salvação? Olha, nós encontramos em Romanos, capítulo 3, verso 24, o seguinte texto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu gosto de pensar que para nós não custa nada, porque foi oferecido inteiramente grátis, mas para o céu custou muito. Custou um sacrifício imenso de Jesus ter vindo do céu a esta terra, ter vencido o mal e oferecido os méritos da sua vida perfeita para nós. É gostoso saber que Jesus é o meio de salvação e que a salvação não nos custa. Ela é oferecida gratuitamente. Agora, nós precisamos receber o perdão. Fabiana, você que é cantora, que reconhecimento sincero deve experimentar o pecador? Bom, em Lucas 18, nos versos de 10 a 14, conta a seguinte história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Fabiana e amigo que está nos ouvindo, o interessante é nós percebermos que todas as vezes que um ser humano vai cheio de si encontrar-se com Jesus, volta vazio. E todos aqueles que vão vazio encontrar-se com Jesus, voltam cheios. E nós percebemos que quando uma pessoa humildemente busca um coração suplicante a Deus, humilde e rogando, Deus jamais o rejeitará.
Deus deixa multidões de bajuladores por um coração solitário que clama o seu nome com sinceridade. E se você clamar o nome de Jesus hoje com sinceridade, Jesus vai te ouvir. Pastor Irailton, você poderia repetir: quem vai vazio volta cheio, quem vai cheio volta vazio? Como é que é esse negócio aí? Aquele ser humano que vai cheio de si para Jesus, volta vazio. E aquele que esvazia-se de tudo e vai a Jesus, volta cheio. Que coisa linda, não? Nós voltaremos daqui a pouquinho com o curso bíblico A Esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Se você quiser estudar mais profundamente a palavra de Deus, peça o curso bíblico A Esperança é Jesus. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 525 6000. 0 Operadora 24 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. A esperança é Jesus. Ele é o... Estamos de volta com o curso bíblico A Esperança é Jesus e hoje tratando do tema Como se livrar da culpa. Pastor Jobson, que sentimento é indispensável? Esse sentimento não é produzido por nós seres humanos, mas Deus pode dar. Está registrado em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pastor Jobson, você disse no começo um negócio aí que me chamou a atenção. O arrependimento não é nosso, só pode vir de Deus. E é uma grande realidade, porque o arrependimento ele tem a ver com orgulho. Você se arrepende quando você é consciente de que você é pequeno, você precisa de alguém maior. A partir dali você não pode fazer mais nada. Então você aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Isso é fantástico. Agora, o que devemos fazer então com os pecados, professor Jonathan? De acordo com o Salmo, capítulo 32, verso 5, lemos: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Interessante nesse texto aqui, professor Jonathan, é que há alguns passos que o cristão, que todos nós devemos dar quando nós reconhecemos a nossa condição de pecadores e reconhecemos que pecamos. Devemos primeiramente nos entristecer por havermos ofendido a Deus e então levar este pecado nosso a Jesus, confessar este pecado ou estes pecados a Jesus, aceitar o perdão que é garantido que Jesus vai nos dar e viver uma vida de alguém que foi perdoado. Viver a vida de alguém que foi perdoado não quer dizer apenas ter recebido o perdão. Não é algo teórico, mas é viver uma vida alegre por ter recebido de Deus o perdão do pecado que foi levado a ele e que lhe foi confessado. E aquele que aceita o perdão e vive perdoado, vive uma vida muito feliz. Agora, pastor Irailton, que maravilhosa promessa faz Deus com relação a este assunto de perdão, de pecados. Que promessa Deus está fazendo? A Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 18, vem fazendo este convite, vem trazendo este convite de Deus a você, uma grande verdade. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Realmente, pastor Irailton, é maravilhoso saber que Deus, ele nos convida para conversar. E o seu objetivo é nos purificar, nos limpar de todo o mal. Isso realmente é maravilhoso. Agora, será que o perdão de Deus é por inteiro, é completo? Fabiana, quão completo é o perdão de Deus? Em Isaías 43, 25 diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
A gente pode perceber, através desse texto aqui de Isaías, no capítulo 43, que o perdão que Deus concede ao ser humano, ele é um perdão completo, é um perdão amplo e é um perdão muito diferente daquele que às vezes nós damos. O perdão de Deus, ele lança para longe de nós a culpa num local e numa distância que nós não podemos ou não poderemos mais alcançar. Então, isso significa que o perdão que Deus nos dá, ele nos livra do pecado e ele nos coloca numa condição muito favorável diante de Deus novamente, como se em momento nenhum da vida nós houvéssemos falhado ou houvéssemos pecado. Então vamos fazer um resumo rápido aqui. A pergunta de número 1, vamos responder rapidamente. Graças a quem somos salvos, pastor Enoque? Graças a Jesus. Pergunta número 2, quanto custa a salvação, pastor Jefferson? Nada, Deus já pagou. Pergunta número 3, Fabiana. Que reconhecimento sincero deve experimentar o pecador? É reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão. Pastor Jobson pergunta 4, que sentimento é indispensável? Arrependimento. Professor Jonathan, pergunta 5, o que se deve fazer com os pecados? Confessar ao Senhor. Pastor Irailton pergunta 6, que maravilhosa promessa faz Deus? Vinde a mim e pois arrazoemos, pois eu vou te transformar. E pergunta 7, Fabiana Abreu, quão completo é o perdão de Deus? Quão completo é o perdão de Deus? Jesus apaga todas as transgressões. Que beleza, não? Amigo ouvinte, a pergunta é, o que devemos fazer? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Algumas poucas sugestões agora. Pastor Jefferson. Olha, o arrependimento é o primeiro passo. Pastor Enoque. Além disso, devo confessar todos os meus pecados a Deus. Pastor Irailton. Experimentar a conversão em Jesus Cristo. Quero compartilhar com você aquela que deve ser a decisão de cada um de nós. Humildemente, pedir a Deus o perdão dos pecados e crer que Ele nos perdoará. E a partir de hoje, ter no coração o desejo de viver pela graça de Deus uma vida sem pecado. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a todos nós. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Esperança é Jesus. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 525 6000. 0 Operadora 24 525 6000. O curso bíblico A Esperança é Jesus é um estudo promovido por A Voz da Profecia, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.